Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca dos fatos que comprovem a veracidade histórica e profética da Palavra de Deus. Sim, porque no programa de hoje vamos entrar em Daniel capítulo 7, na parte profética desse livro tão importante da Bíblia Sagrada. Portanto, não sai daí porque o Evidências volta já. De volta com o programa Evidências e eu quero dar para você de graça o nosso presente aqui, Guia de Estudos Evidências, que chegará em sua casa em qualquer lugar do Brasil. Para pedir, você basta ligar para a gente aqui no telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou mandar uma mensagem de WhatsApp para 0 operadora 12 98144 0077. Você também pode ativar o QR Code que aparece aí na sua tela ou entrar na página biblia.com.br. Bem, até aqui nós temos estudado a chamada parte histórica do livro de Daniel, isto é, os 6 primeiros capítulos que lidam com a história do profeta vivendo no reino da Babilônia e também da Pérsia. Agora nós estamos lidando com a chamada parte profética do livro, quando ele passa de sua situação própria para a revelação de coisas que Deus ia lhe mostrando através de visões proféticas. Em suma, podemos dizer que Daniel é a fonte de onde surgem os principais temas da profecia bíblica. É impossível entender a profecia e a cronologia bíblica sem um olhar atento para o livro de Daniel. Sendo assim, vamos com calma entender cada um dos detalhes, está bem? Os capítulos 2 e 7 de Daniel fornecem uma visão panorâmica dos 4 grandes reinos gentios ou não judeus que desempenhariam papéis importantes na história mundial. E você estudou pelo menos o capítulo 2 aqui no programa Evidências. Ali nós vimos, por exemplo, em Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, em que ele viu uma imagem representando reinos que haveriam de governar o mundo. Você se lembra? Cada um dos metais da estátua representariam governos terrestres, até que ao fim você tem uma pedra que quebra a estátua e representa o reino de Deus. Você se lembra disso? É apenas uma recapitulação. Agora, em Daniel, capítulo 7, o cenário vai mudar. Aí nós vemos os mesmos reinos daquela estátua, agora sob o ponto de vista de Deus, que explica por que aqueles reinos são caracterizados como animais ou monstros que se levantam do mar. Quando a natureza pecaminosa, decaída do homem, não é contida por um poder celestial que possa refreá-la, especialmente quando o homem é colocado em posição de domínio sobre outras pessoas, então a natureza humana pode se manifestar com características bem diabólicas ou animalescas, como uma fera selvagem que está fora de controle. Em Daniel, capítulo 2, versos 29 a 35, lemos sobre o sonho que Nabucodonosor teve, no qual, como eu mostrei ali, ele viu uma grande estátua de um homem cujas partes eram compostas de diferentes metais. Você se lembra? A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril e as coxas eram feitas de bronze, as pernas eram feitas de ferro e os pés eram de ferro misturado com barro cozido. Nos versículos 38 a 45, também do capítulo 2, Daniel explicou o significado desse sonho a Nabucodonosor. Ele ressaltou que a história seria dominada por 4 poderosos reinos, um após o outro, e que o último seria dividido, e esses governariam o mundo até que fossem, é claro, destruídos pelo último reino, o reino de Deus que jamais passaria à mão de outro homem. Esse período de dominação dos gentios ou dos não-judeus começou efetivamente na Babilônia, em que em 612 a.C., no chamado Tempo dos Gentios. Você pode ler sobre isso também em Lucas, capítulo 21, verso 24, e vai até o fim dos tempos. Esta palavra que eu estou usando muito aqui, gentio, ou no plural gentios, só para explicar a você, designa
todos aqueles que são não israelitas ou não judeus. Ela deriva do termo latino gens, que significa clã ou grupo de famílias. Aí os tradutores cristãos da Bíblia usaram esta palavra de origem latina para designar coletivamente os povos ou nações que são distintos do povo judeu. Embora alguns, talvez, por achá-la carregada de preconceito étnico, prefira simplesmente falar de judeus e não judeus, evitando o termo gentios. Ok, com esse esclarecimento feito, vamos agora nos assentar e conhecer mais de perto esse novo sonho que Daniel teve e que está relatado aqui na Bíblia, no capítulo 7. É um sonho muito bem detalhado e vale a pena você ler com calma depois cada parte dele. Num resumo, esse capítulo 7 diz que Daniel viu saindo do mar agitado alguns animais. Eu vou ler isso na Bíblia para ficar mais claro para você. Acompanhe comigo. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Daniel capítulo 7, versículo 2. Em geral, essa expressão mar grande, ou como aparece aqui em aramaico, Yamarabá, em aramaico, significaria o mar Mediterrâneo. Agora, em princípio, essa ideia de mar Mediterrâneo não parece ser o sentido da profecia de Daniel capítulo 7. Eu vou explicar a você por quê. É porque quando você olha o contexto geral, aqui parece estar fazendo uma referência ao agito das nações. Depois você compara aí na sua Bíblia Daniel capítulo 7, verso 3, com Daniel capítulo 7, verso 17. Aliás, deixe-me ler 2 textos para você, tá bom? Para você entender esse contexto. Eu quero ler primeiro Isaías capítulo 17, verso 12, que nos diz o seguinte: Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares e do rugido das nações que rugem como rugem impetuosas águas. Isaías 17, verso 12. Nesta passagem de Isaías, é claro o paralelismo da simbologia com aquele usado em Daniel capítulo 7. Ou seja, os povos agitados ali significam as águas agitadas e vice-versa. O outro texto que eu quero chamar a sua atenção está no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Preste atenção que ele é mais claro ainda. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Apocalipse 17, verso 15. Agora, não contradizendo o que eu falei há pouco sobre o mar simbolizando povos e não necessariamente o mar Mediterrâneo, aqui também não deixa de ser interessante fazer uma alusão ao Mediterrâneo e aos reinos que Daniel descreve, porque nesta profecia, todos esses reinos estariam em torno do mar Mediterrâneo, o que é um fator determinante para estudarmos o alcance final das profecias de Daniel em termos de geopolítica mundial. Mas sobre isso eu falarei num outro momento. Aliás, também é interessante que o único que pode acalmar definitivamente o agito das águas, isto é, dos povos, acalmar as suas guerras, as suas atrocidades, o único que pode trazer a paz efetiva é Deus. Isto está em várias passagens da Bíblia. Por exemplo, olha o Salmo 65, verso 7, que eu vou ler aqui para você. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido das suas ondas e o tumulto das nações. Você percebeu? Acalmar ondas e os ventos geopolíticos simbolizados por ventos que atingem ou agitam os mares e as ondas é uma prerrogativa única de Deus. Foi justamente por causa disso que os discípulos se espantaram quando Jesus, certa vez, acalmou a tempestade de ventos no mar da Galileia, a ponto deles se perguntarem: quem é este que até o vento e as águas o obedecem? Bom, então voltando ao livro de Daniel, ele vê 4 grandes monstros ou animais terríveis que sobem do mar, um após o outro. E eu quero mostrar para você aqui uma ilustração disso. Eu tenho aqui cada uma dessas feras, feitas de acordo com a descrição que nós encontramos no livro de Daniel, para facilitar o entendimento da profecia. Os 4 animais dos sonhos são justamente esses que eu tenho aqui. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro seria um leão com asas de águia, muito poderoso.
quando alguém arrancou as asas desse leão, no sonho de Daniel, a parte da sua força foi perdida. Então, de acordo com o relato, subiu outro animal, um segundo animal. Seria um urso que tinha na boca 3 costelas. Alguém diz a esse urso, na visão de Daniel, que ele deveria continuar devorando muitos reinos, muitas nações. O outro animal que aparece ali seria o leopardo. Ele tem, estranhamente, 4 cabeças e 4 asas, de forma que podemos imaginar que o leopardo voaria muito mais rapidamente em busca de uma presa. Alguém permitiu que um rei, alguém como um rei, que teria um grande domínio, uma grande extensão e uma grande velocidade em suas conquistas. E, finalmente, o último dos animais, o mais estranho de todos eles, porque esse animal não tem nenhum semelhante no reino conhecido. Ele é o mais forte, ele tem dentes de ferro e ele sai comendo, devorando e destruindo tudo que está pelo seu caminho. E a profecia diz também que ele tinha 10 chifres na cabeça. E numa saga curiosa, 3 desses chifres caem e são substituídos por um outro chifre pequeno que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e blasfêmia. Esses animais representariam impérios, isto já está claro para o estudante da Bíblia. Agora, por que Deus usaria símbolos tão estranhos assim? Você deve entender que a Bíblia, embora seja a legítima palavra de Deus entre os homens, não caiu pronta do céu, nem foi escrita por anjos, não, ela foi escrita por seres humanos semelhantes a nós, homens que foram, é claro, inspirados pelo Espírito Santo. Sendo assim, deveríamos compreender que, por um lado, a Bíblia não é fruto da cultura local do Oriente Médio, eu já falei, ela é inspirada por Deus. A 1 Pedro 1,21 diz que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, de modo que eu posso entender que a Bíblia, embora redigida por homens, não é de origem humana. Por outro lado, no entanto, não seria nada didático Deus trazer uma imagem que não fosse em nada correspondente às relações culturais daquela época do profeta, do povo que recebeu em primeiro lugar a visão. Ou seja, aqueles que em primeiro lugar ouviram a profecia deveriam entender na simbologia algo de sua própria cultura. Seria Deus de modo didático, partindo do conhecido para o desconhecido. Portanto, eu não posso confundir inspiração profética com ineditismo ou exclusivismo literário, o que corresponde a retirar da Bíblia qualquer diálogo com a cultura do Antigo Oriente Médio em meio à qual ela foi produzida. É por isso que em alguns símbolos e palavras encontrados na Bíblia, nós também podemos ver correspondência iluminada, mas não determinada, pela cultura dos povos em redor. Você entendeu por que fazemos certos paralelismos? E sabe por que eu estou afirmando isso para você? É que a Bíblia não é o único livro a usar animais e mares como símbolos de potências humanas e demoníacas. Olha que curioso essa passagem que eu tenho aqui na Bíblia, em Isaías capítulo 27, versículo 1, que eu vou ler agora para você. Naquele dia, o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Esse texto pinta em linguagem simbólica, porém vívida, o julgamento de Deus sobre as grandes potências mundiais que derramaram o sangue do povo santo. A espada do Senhor é dita na Bíblia que está voltada contra 3 grandes impérios. Estes são representados, assim como em Daniel e também no livro de Ezequiel e aqui em Isaías, por formas monstruosas da vida animal. O dragão, no caso citado em Isaías, é um símbolo claro do Egito, e os 2 leviatãs ou serpentes do mar talvez seriam a Assíria e a Babilônia. Agora, veja que interessante isto que eu vou mostrar para você aqui no telão. O que eu vou apresentar aqui para você é uma tabuleta com inscrição cuneiforme, dessa vez ugarítica, que traz um paralelo muito interessante com a Bíblia. Preste atenção aqui atrás, ela está aqui. É a tabuleta que conta o chamado ciclo de Baal. É uma mitologia muito famosa e conhecida no meio ugarítico como sendo uma história ou um mito do conflito cósmico entre o deus do mar, Yam,
com o deus da fertilidade, Baal, e como ele, Iam, foi derrotado, e também no final o texto ainda fala da supremacia de Baal sobre o caos e a morte. Esse texto é muito curioso, principalmente quando você pega a estrutura das frases e compara com o poema de Isaías. Eu vou mostrar para você como é que um se parece com o outro. Vamos colocar uma comparação dos dois aqui na tela. Eu vou colocar de um lado da tela, vamos ver aqui, o texto de Isaías capítulo 27, versículo 1, e do outro lado, uma tradução do texto ugarítico do ciclo de Baal. O texto de Isaías, como eu já li, vou repetir, diz assim: naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Esta é a parte bíblica. Agora veja o que diz o texto garítico. Porque tu, está falando de Baal, feriste o Lotã, ou Litã, que seria o correspondente do deus Iam, do deus das águas. Tu feriste o Lotã, o Litã, a serpente fugitiva. Mataste a serpente se contorcendo, o mesmo jogo de palavras de Isaías. O governante com 7 cabeças. Os céus queimarão e brilharão, ou, segundo outros tradutores, serão enfraquecidos. Você percebeu? Agora não para por aí. Eu quero mostrar para você, agora em sequência, um desenho da época antigo, mostrando uma ilustração desse mito. Eu vou colocar aqui na tela. Este aqui é um desenho também muito antigo, milenar, feito por volta de 2.500 anos antes de Cristo, onde você tem a divindade, uma divindade, não sabemos qual seria esse deus, lutando contra um dragão ou serpente do mar. Você percebe que ele tem 7 cabeças e uma das cabeças está ferida de morte. Até parece com aquele texto do Apocalipse. Que o Leviatã, ou serpente do mar, descrita na Bíblia Sagrada, tinha várias cabeças, está claro em vários textos. Por exemplo, eu acabei de mencionar no Apocalipse, que fala de Miguel expulsando do céu um dragão com 7 cabeças. E uma dessas cabeças, eu falei, vou repetir, ela é descrita como ferida de morte. Depois você olha isso na sua Bíblia, está em Apocalipse capítulo 12 e também no capítulo 13. Esse dragão do Apocalipse é também descrito como sendo a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Também no Salmo 74:14, eu tenho um outro indicativo, simbólico, é claro, de uma serpente com várias cabeças. Embora a Bíblia não diga nesse lugar aqui quantas cabeças ela possui, de qualquer maneira o paralelismo é muito interessante. Eu vou mostrar aqui na tela. Vamos colocar o texto bíblico. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagastes as cabeças, está no plural, do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Você está percebendo os vários paralelos culturais entre os símbolos da Bíblia e de outras culturas do Antigo Oriente Próximo? Agora veja mais um selo cilíndrico, dessa vez acadiano, datado de 2.300 anos antes de Cristo. Olha ele aqui no quadro. Eu tenho novamente uma criatura divina, ou várias criaturas divinas, e elas estão ferindo mortalmente, golpeando um dragão ou serpente marinha com 7 cabeças. Tudo isso, eu repito, não significa que a Bíblia plagiou esses mitos ou estas alegorias, como alguns pensam que a Bíblia seria um plágio do universo simbólico em redor. Não. O que eu quero dizer é que houve um diálogo simbólico, repito, Deus partindo do conhecido para o desconhecido. Quer outra maneira de explicar isto? Eu vou anotar e você vai colocar aqui. Ninguém falsifica, eu costumo dar esse exemplo nas minhas aulas, ninguém falsifica o que não existe. Ninguém falsifica uma nota de $8. Ele só vai falsificar algo que existe. E a característica do falso é a imitação do verdadeiro, correto? Pois bem, levando-se em conta que houve mesmo um grande conflito cósmico no céu e que o diabo, na simbologia de um monstro, foi expulso do céu, conforme nós temos em Apocalipse capítulo 12,
por que não supor que a semelhança entre mitos pagãos e a simbologia bíblica não possa ser justamente porque ambos, Bíblia e paganismo, remetem a uma tradição histórica comum. A Bíblia, no caso, para preservar e os mitos para distorcer. Para o nosso estudo de Daniel, no entanto, conhecer estas semelhanças nos ajuda a entender o universo cultural em meio ao qual viveu o profeta de Deus e também a perceber que nenhum povo, mesmo nas mais absolutas trevas do paganismo, ficou sem algum feixe de luz da verdade. Ou seja, mesmo povos que viviam fora de Israel tiveram uma permissão de Deus para que, ainda que nos seus mitos, houvesse elementos daquela verdade primeva, que missionários depois usaram até na hora de apresentar a mensagem bíblica para esses povos que nunca tinham ouvido falar do Evangelho de Jesus. Ou seja, os missionários, ao descobrirem naqueles povos elementos que apontavam para a cultura bíblica, repetiram o processo pedagógico de Deus, partiram do conhecido para o desconhecido. Esse é o caso, por exemplo, de Paulo, que usando aquele chamado altar ao Deus desconhecido de Atenas, pegou aquele elemento para falar para os gregos acerca de Cristo e do Deus verdadeiro a quem ele, Paulo, estava apresentando. E tem uma coisa muito importante e que você precisa entender. Na verdade, isso aqui é quase uma chave hermenêutica para todo o enredo profético que veremos em seguida. Eu estou falando do tema do grande conflito, do conflito cósmico entre o bem e o mal, entre as forças de Deus e as forças do maligno. Se você perceber, tanto os textos bíblicos apresentados no programa quanto os paralelos não bíblicos apresentam uma espécie de mistura entre símbolos terrestres e símbolos espirituais ou celestiais. Ou seja, os animais terrestres representam ao mesmo tempo agentes humanos e agentes satânicos agindo por detrás dos personagens humanos, de modo que o grande conflito que vemos aqui na Terra é apenas um reflexo de outro conflito cósmico, aquele que não vemos e que acontece no mundo espiritual. É interessante notar que em várias passagens, o monstro ou o dragão na Bíblia é chamado de Rahab, um termo hebraico que é visto no texto sagrado em duas categorias. Às vezes como símbolo do Egito, como a gente vê, por exemplo, no Salmo 87, verso 4, Isaías 30, verso 7, ou também como um símbolo do inimigo cósmico do povo de Deus, aquele que é combatido desde a criação do mundo. Depois você olha aí na sua Bíblia, o Salmo 89, verso 10, Jó, capítulo 9, verso 13. Aí a coisa vai ficando mais clara. É por isso que quando você vai a textos bíblicos, como por exemplo no livro de Ezequiel, capítulo 28, lê depois com calma, você vai ver ali uma descrição em detalhes de um homem que é denominado como sendo o rei de Tiro. Aí ele vai descrevendo as ações do rei de Tiro, que era inimigo do povo de Deus, e de repente o cenário muda. Embora houvesse mesmo uma pessoa histórica, real, que foi monarca da cidade de Tiro, que ficaria onde hoje seria o Líbano, a descrição bíblica que fala dele passa de repente do personagem histórico para ir para outro personagem que estaria muito além de um mero líder humano. Você pode ver isso com calma na Bíblia. Embora algumas descrições usadas pelo profeta possam realmente se adequar a um monarca ou governante histórico, no caso o rei de Tiro que eu mencionei, outras expressões, outras características certamente não podem aludir a um personagem humano. Por exemplo, o livro fala que ele era perfeito em seus caminhos, perfeito em beleza, que ele estava no Jardim do Éden. O único ser humano que estava no Jardim do Éden, ou melhor, os únicos seres humanos eram Adão e Eva. E a profecia fala desse rei como estando no Jardim do Éden, habitando o santo monte de Deus. Diz que ele era irrepreensível desde que foi criado. Ora, estas descrições já não se encaixariam verdadeiramente com o rei da cidade de Tiro. Portanto, é mais razoável supor que estas declarações deveriam ser estendidas
para alguém que estava presente no mundo desde a queda original da humanidade, ou quem sabe antes dela. Ou seja, essas expressões aludem àquele anjo que caiu da sua posição celestial e, portanto, se tornou o diabo, Satanás. Você viu a mescla entre esses dois personagens, o rei de Tiro e o diabo? A mesma coisa eu encontro também na outra passagem, dessa vez de Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, onde o profeta, desta vez, está falando, num primeiro momento, da queda da Babilônia. Aí ele vai descrevendo a queda desse império, desse reino inimigo de Judá. Aí no meio do oráculo, o profeta parece que para de falar da Babilônia e começa a descrever alguém que caiu do céu. Ele chama essa pessoa de estrela da manhã. Ele parece até falar que essa pessoa seria alguém que intentou subir ao céu, construir o seu trono acima das nuvens, das estrelas. Alguém que queria ser semelhante ao inigualável Deus. Ora, quando eu vejo isso na Bíblia, eu percebo que o profeta só pode estar falando daquele anjo rebelde que a tradição cristã conhece como Satanás. O que eu concluo de tudo isso? Acho que é claro pelo texto bíblico que, embora dentro do contexto imediato de profecias como de Ezequiel, de Daniel e de Isaías, estivessem falando de realidades humanas, eles também mostram realidades superiores. Por exemplo, Ezequiel, num primeiro momento, parece estar aludindo ao histórico rei de Tiro e Isaías do rei da Babilônia. Mas aí ambos aparentemente mudam seu discurso para falar de um passado sem data na eternidade e da descrição de uma queda original de um ser que só pode ser Satanás. E eu acho que isso aqui é fundamental para você entender em detalhes o que nós vamos estudar nos próximos programas sobre Daniel capítulo 7, especialmente quando eu entrar no tema do conflito cósmico entre Deus e um certo chifre pequeno, que vai ser mencionado tanto no capítulo 7 de Daniel, quanto no capítulo 8. Bom, o tema do grande conflito permeia toda a história do povo de Deus. E eu tenho muita coisa para falar com você sobre esse grande conflito entre o bem e o mal e o seu reflexo, o seu eco na história da humanidade, conforme visto na profecia de Daniel. Portanto, não perca o programa Evidências, que você sabe está aqui na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Um abraço e até lá!